Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, continuamos a ler o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus se inicia dizendo que o discípulo deve ser como o mestre. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus é o mestre, Jesus é o Senhor. O que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que é preciso ser como Ele. Ele é o caminho do discípulo. O discípulo é aquela que vai plasmando a vida segundo Jesus, vai plasmando a vida, a existência segundo o Evangelho de Jesus. Continua o Evangelho: se ao dono da casa eles chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Amados e amadas de Deus, Jesus que foi chamado de Beelzebul. Lembrem bem, no Evangelho, Jesus expulsa demônios e dizem que é por Beelzebul que ele expulsa demônios. Jesus agia pela força do Espírito de Deus e dizem que ele faz por Beelzebul. Jesus diz: se ao dono da casa eles chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Quer dizer, Jesus é o dono da casa, nós somos os familiares. Quer dizer, os familiares, nós que somos os familiares de Jesus, podemos e tantas vezes sofremos por causa de Jesus. Mas não devemos esquecer que ele sofreu por primeiro. Ele morreu na cruz por nós. Ele sofreu, o discípulo também é aquela que sofre por causa de Jesus. Continua o Evangelho: não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Amados e amadas de Deus, encoberto, revelado, escondido, conhecido. Quero dizer, tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que é encoberto, uma hora se torna revelado. Amados e amadas de Deus, o discípulo é aquele que deve anunciar, que deve testemunhar Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Amados e amadas de Deus, proclamai sobre os telhados. A imagem dos telhados. O telhado é alto, onde se vê, onde a voz corre.
quer dizer, é o Evangelho, é a palavra de Jesus que deve ser proclamada a todos. Agora, Jesus mostra que o discípulo não deve ter medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Amados e amadas de Deus, temer. O discípulo é aquele que não deve temer. O discípulo é aquele que deve fazer de Jesus Cristo a grande riqueza da sua vida, e fazendo de Jesus Cristo a grande riqueza da sua vida, não deve temer. Não deve temer a perseguição, não deve temer o sofrimento, deve temer só uma coisa: perder a alma, ter a vida, a existência jogada no inferno. Isso o discípulo deve temer. Ele deve temer perder a vida, perder a existência, ele deve temer unicamente o inferno. Continua o Evangelho, continua Jesus falando: não se vendem 2 pardais por alguma moeda. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Amados e amadas de Deus, quer dizer, o Pai do céu cuida dos pardais, o Pai do céu cuida muito mais de nós. O Pai do céu é aquele que cuida de nós, o Pai do céu é aquele que olha por nós. O Evangelho se conclui Jesus dizendo: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, testemunhar, negar. O discípulo é aquele que testemunha Jesus Cristo diante dos homens. O discípulo é aquele que fala de Jesus Cristo sem temor. Testemunhar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, que também Ele nos declarará a nosso favor, também Ele será a nosso favor diante do Pai que está nos céus. Agora, quem o nega diante dos homens, também Ele nos negará diante do Pai que está nos céus. Que essa palavra de Deus nos ajude na nossa missão do anúncio do testemunho de Jesus Cristo hoje. Que essa palavra de Deus nos ajude a sermos como Jesus, a buscarmos verdadeiramente um caminho bonito de discipulado. Que essa palavra de Deus nos ajude a evangelizarmos sem medo, a testemunharmos Jesus Cristo sem medo. Que essa palavra de Deus nos ajude a darmos um testemunho bonito de Jesus Cristo na vida e na caminhada do dia a dia. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.